Existe uma ferida que não sangra, mas que corrói por dentro. A dor de se sentir só. Não é uma dor que você aponta no corpo como uma ferida visível, mas uma ausência que pesa na alma. É um tipo de vazio que parece incoerente com o fato de estarmos cercados por bilhões de seres humanos. Como pode ser que, em meio a tanta gente, nos sintamos perdidos, isolados, como se estivéssemos em um planeta paralelo? Esse silêncio ao redor, que deveria trazer paz, se transforma em um fardo sufocante. Ele se instala no peito como uma mão invisível apertando lentamente. E então, nessa quietude incômoda, uma pergunta se insinua. Por que justamente eu? Mas e se esse momento de solidão não for um erro? E se na verdade for um ponto-chave? Uma travessia oculta que só os escolhidos têm permissão de fazer? Talvez não seja castigo, nem rejeição divina, mas sim um chamado sagrado, uma preparação silenciosa para algo muito maior. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, não via o isolamento como derrota. Pelo contrário, para ele, estar só era uma convocação profunda da alma para retornar a si mesma. Não se tratava de azar, mas de propósito. O isolamento, segundo Jung, era como uma floresta escura onde cada passo adentro é um convite para olhar o que está oculto dentro de nós. Ele acreditava que momentos de profunda solidão eram iniciações espirituais, portais para uma transformação que não pode ocorrer quando se está distraído com o ruído do mundo. Quando tudo parece ter se afastado, as pessoas, as oportunidades, até Deus. Talvez seja porque você está sendo conduzido para um lugar interno, um templo invisível onde a verdadeira reconstrução começa. O isolamento não é esquecimento, é preparação. Deus não fecha as portas por crueldade. Ele fecha para abrir uma que ninguém mais pode atravessar, exceto você. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa! Pense em como grandes nomes da história alcançaram seu auge. Eles não floresceram entre festas e multidões. Moisés passou anos no deserto. Jesus se retirou por 40 dias para o silêncio e o jejum. E Buda, antes da iluminação, enfrentou sua mente sob a figueira, em completa solidão. Esses momentos não foram fugas, foram confrontos. Decisões de olhar para dentro quando todo o instinto gritava para olhar para fora. Porque é no silêncio que a alma grita. E quando tudo está quieto, não há para onde correr. Só resta encarar o espelho da própria existência. É ali, naquele espelho, que as máscaras caem, os ruídos se calam e a verdade surge nua e crua. Quem somos nós realmente? A maioria das pessoas, ao sentir esse vazio, corre. Procuram distrações, novos relacionamentos, mergulham nas redes sociais, buscam anestesia no consumo ou nas conversas vazias. Porque o confronto é pesado. Porque encarar as feridas, os sonhos esquecidos, os traumas não curados, tudo isso exige uma coragem que nem todos estão prontos para ter. Mas quem resiste, quem permanece no fogo, quem encara a escuridão sem pedir para voltar, começa um processo que Jung chamou de individuação. Não é apenas autoconhecimento, é renascimento. É despir-se das máscaras que a sociedade impôs, abandonar os papéis que os outros escreveram para você e, enfim, tocar a essência crua do seu ser. É doloroso? Sem dúvida. Mas é nesse fogo que o ouro é purificado. Vivemos muitas vezes como personagens de uma história que não escrevemos. Somos moldados pelas vozes externas, os pais, os professores, a cultura, a mídia. E quando finalmente o silêncio toma conta, essas vozes desaparecem. A plateia vai embora, e pela primeira vez, a vida nos dá o palco vazio para descobrir quem somos quando ninguém está assistindo.
É por isso que a solidão, quando bem compreendida, é libertadora. Ela não quebra, ela revela, não destrói, transforma. Mas há um perigo real. Muitos confundem esse processo com abandono. Pensam que foram esquecidos, rejeitados, e então se entregam ao desespero, acreditando que não são dignos de amor ou conexão. Mas isso é uma ilusão, a maior de todas. A solidão não é um abismo, é um espelho. E nesse espelho está o reflexo do que você pode se tornar. Quando você suporta o silêncio, algo mágico acontece. Os pensamentos abafados começam a subir como bolhas. As verdades reprimidas finalmente pedem para ser ouvidas. E entre as ruínas do que você pensava ser, surge uma nova possibilidade de existência, mais autêntica, mais firme, mais sua. A solidão então deixa de ser prisão e se torna passagem. Um túnel escuro, sim, mas que leva a um outro lado. É nesse lugar secreto, longe dos olhos do mundo, que Deus abre a última porta, aquela que não se vê com os olhos, mas se sente com a alma, a porta da revelação, da vocação, do verdadeiro propósito. Não é para todos, é para os que suportam o processo, para os que não desistem quando tudo parece ter acabado. Porque, na verdade, é aí que tudo começa. A dor não é um erro no caminho. Ela é parte do processo. Uma espécie de purificação que, apesar de intensa, remove os véus da ilusão que você carrega há anos. Ela não está aqui para te destruir, mas para te libertar. É como o fogo que consome o que é falso, que desmancha máscaras e revela a essência. No meio desse fogo sagrado, aquilo que não é você se desfaz, e um novo eu começa a emergir. Mais puro, mais consciente, mais verdadeiro. Ainda assim, muita gente foge desse processo. Quando se veem sozinhos, não enxergam oportunidade, veem derrota. Ao invés de acolher o silêncio como um professor, o rejeitam como um castigo. Se convencem de que foram abandonados, punidos, esquecidos. E nesse auto-engano, desperdiçam uma das experiências mais valiosas da existência. Se distraem tentando fugir, quando na verdade a dor está ali para revelar algo. Carl Jung alertava: não se agarre ao sofrimento. Ele pode ser um guia, mas não deve se tornar sua identidade. Você precisa aprender com ele, não se mudar para dentro dele. Quanto mais você luta contra o silêncio, mais ele te aprisiona. Mas, quando você finalmente para de resistir e começa a acolher essa quietude, algo mágico acontece. Você ouve, com clareza, a voz que sempre esteve aí dentro, sua voz verdadeira. Aqueles que renascem após uma fase de solidão profunda não são os que guerrearam contra ela, são os que se entregaram. Eles usaram esse tempo para se despir das mentiras, para questionar as verdades impostas, para lembrar quem eram antes do mundo decidir por eles. É por isso que o isolamento, apesar de parecer um vazio aterrador, é na verdade um portal sagrado, uma travessia que nem todos completam, mas os que atravessam jamais voltam os mesmos. Quando a vida te coloca frente a frente com o nada, sem distrações, sem palmas, sem mapas, tudo o que sobra é você. E é aí, no meio desse nada, que você finalmente escuta o que sempre esteve falando dentro de você. Nesse espaço cru, sem barulho e sem plateia, surgem perguntas que raramente ousamos fazer. Quem eu sou de verdade, além dos papéis que interpreto? No que eu realmente acredito, sem as crenças que me ensinaram? O que eu quero, além do que esperam de mim? Jung acreditava que, quando nos distanciamos das pressões do mundo exterior, ganhamos acesso ao nosso inconsciente. Essa parte profunda que guarda desejos ocultos, medos enraizados, verdades abafadas. E nesse silêncio, ele fala, não em frases, mas em sonhos, sensações, lembranças, intuições. A sociedade nos ensina a fugir da solidão com barulho e ocupações, mas a verdadeira transformação só acontece quando você para, quando você sente,
Quando você ouve, mesmo que o que escute te assuste, isso é a alquimia da solidão, transformar o silêncio em identidade. E como todo processo alquímico, não acontece de uma vez. É lento, orgânico. É como uma semente, enterrada, pressionada, escura, até que um dia, sem aviso, ela brota. Mas nada brota se você luta contra a terra. Se você tenta anestesiar a solidão, a transformação não acontece. Você fica preso num ciclo de velhos hábitos, preso em personagens que você criou para agradar o mundo. O conceito de trabalho de sombra que Jung desenvolveu se torna indispensável aqui. A sombra é tudo aquilo que você esconde de si mesmo. Emoções negadas, verdades incômodas, partes suas que você finge não existir. E quando a solidão chega, ela não bate na porta. Ela arromba. A raiva que você guardou, a tristeza que fingiu superar, a culpa que abafou por anos, tudo vem à tona. Mas Jung não via isso como uma maldição. Ele via como uma chance. Integrar a sombra, fazer as pazes com essas partes, é a chave para a completude. A solidão, quando aceita com coragem, vira um campo sagrado onde você se reconstrói. Um pedaço por vez. Com dor, sim, mas com poder também. Muita gente ainda acredita que felicidade é o oposto da dor, que paz só vem quando tudo está bem. Mas Jung entendeu que a verdadeira paz nasce do entendimento da dor. Ela deixa de te dominar quando você para de temê-la. E então, algo incrível acontece. Você começa a enxergar com clareza. Percebe quais relações eram baseadas no medo, nas obrigações. Enxerga as vezes em que se traiu para agradar. Identifica os momentos em que se escondeu para ser aceito. Finalmente você começa a recuperar sua vida. Não a que esperavam de você. A sua. A que pulsa de dentro para fora. Essa é a liberdade que a solidão oferece. Ela não vem com facilidade. Não vem com pressa. Mas vem com verdade. Nesse espaço calmo, você reencontra paixões esquecidas. Ouve de novo sua criança interior. Não a ferida, mas a curiosa, criativa, brincalhona. E até aqueles sonhos que um dia pareciam loucura começam a fazer sentido outra vez. Porque agora, eles não são só sonhos. Eles são lembretes do que você realmente é. É triste, mas a maioria das pessoas jamais vai alcançar essa profundidade. Vão seguir na superfície, fugindo da solidão como se fosse um monstro. Confundem estar só com estar perdido. E com isso perdem o tesouro que está logo abaixo do desconforto. Mas, se por acaso a vida te colocou nesse lugar solitário, mesmo sem aviso, considere que talvez isso seja um presente disfarçado. Talvez não seja sobre conforto. Talvez seja sobre verdade. E a verdade quase sempre é incômoda. Ela não acaricia, ela corta. Ela expõe, ela exige mudança. Mas em troca ela liberta. Arranca o falso, revela o real. É por isso que quem atravessa a solidão de verdade sai do outro lado diferente. Não com uma força barulhenta, mas com uma presença firme. Um tipo de paz que não precisa de plateia. Um tipo de amor próprio que não pede aprovação. Uma autenticidade que escolhe ser real, mesmo que não seja entendida. Essa é a dádiva da solidão. Ela te devolve a si mesmo, mas não te entrega isso de graça. É preciso merecer. É preciso suportar noites em que o silêncio parece pesar toneladas. Enfrentar pensamentos que você nem sabia que tinha. Chorar, gritar, se despedaçar e ainda assim continuar ali. Porque só assim, aos poucos, algo novo começa a tomar forma. Uma versão sua mais clara, mais forte. Jung dizia: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para não enfrentar a própria alma. Mas os que enfrentam, não só uma vez, mas várias, com verdade e humildade se tornam algo raro, inteiros. Por isso, se você está vivendo uma fase de isolamento, não tente preenchê-la com distrações. Não anestesie. Não fuja. Apenas
Ouça, sinta, respire. Confie que esse vazio aparente é, na verdade, solo fértil para algo extraordinário nascer. Algo que ninguém mais pode te dar. Uma conexão profunda, inabalável e honesta com quem você realmente é. Porque no fim, disso que se trata a solidão. Não é castigo, não é abandono. É um reencontro, um retorno à sua essência. Há um fogo escondido na solidão. Um fogo sagrado que não queima para destruir, mas para refinar. Ele dói, ele incomoda, ele assusta, mas também transforma. É um cadinho espiritual, e só quem tem coragem de caminhar por esse calor que sai do outro lado transfigurado. Quando tudo o que era conhecido é arrancado, os papéis, as distrações, as vozes externas, o que sobra é você, não o você editado. Não o personagem social, mas o verdadeiro. Aquele que estava sufocado, esperando espaço para respirar. Jung enxergava esse processo como o próprio centro da jornada humana. Ele acreditava que a vida, de tempos em tempos, nos empurra para esses encontros internos, porque é ali, no escuro do inconsciente, que encontramos nossos maiores tesouros, nossos medos, nossos sonhos, nossos instintos, e, sobretudo, nossa verdade esquecida. Há portais que não se escancaram com estrondos ou aplausos. Eles se entreabrem em silêncio, num sussurro quase imperceptível. Aparecem nos intervalos em que o mundo parece ter esquecido que você existe. Quando os convites param de chegar, quando o celular fica mudo, quando o barulho some e a solidão vira companhia constante. Nesses instantes, a alma se aproxima do sagrado, não porque tudo está indo bem, mas justamente porque nada parece estar. E embora no começo isso possa soar como abandono, é na verdade um chamado velado para algo mais profundo. A dor, disfarçada de tristeza, é um convite camuflado para que você se reconecte com sua essência mais pura. É como se o universo, cansado de gritar, sussurrasse: volte para si. E são poucos os que ouvem, porque para escutar é preciso estar em silêncio. Muita gente encara o isolamento como uma sentença, um atestado de fracasso, um sinal de que não se é amado nem necessário. Mas e se a solidão for, na verdade, o início de um rito invisível? Uma travessia silenciosa que só os corajosos fazem. É como as estações do ano. Ninguém amaldiçoa o inverno porque sabe que, mesmo com árvores secas e folhas caídas, há raízes se fortalecendo debaixo da terra. O recolhimento não é ausência, é preparação. É como se a vida te dissesse: pausa, algo novo está chegando. Por trás do aparente vazio, há um burburinho interno. Células se renovando, alma se alinhando, sentidos despertando. Tradições milenares como o budismo, o cristianismo contemplativo e o sufismo sempre entenderam isso. Eles não fogem do silêncio, eles o reverenciam, porque é nele que a alma encontra o caminho de volta para casa. Mas engana-se quem pensa que esse processo é passivo. O silêncio não é um lugar para se esconder, mas um espaço para se encarar. Não basta apenas se sentar no escuro esperando por uma revelação mágica. É necessário se envolver, mergulhar em si mesmo com coragem, sem máscaras. É preciso encarar os fantasmas que você empurrou para debaixo do tapete. Ouvir aquilo que você tentou calar com distrações. Sentir o que você anestesiou com vícios, redes sociais, trabalho demais. Você precisa se sentar com sua dor. Não como uma vítima impotente, mas como um explorador determinado a entender sua própria história. E ao fazer isso, algo mágico acontece. Os pedaços seus que antes pareciam defeitos ou fracassos começam a mostrar outro rosto, o de mestres, disfarçados. A vergonha se transforma em sabedoria. O medo revela direções. A dor vira bússola. É aí que começa o verdadeiro processo de individuação. O termo usado por Carl Jung para descrever a jornada de integrar todas as partes de si mesmo, até aquelas que você aprendeu a esconder. A meta não é se tornar perfeito, mas inteiro.
Aceitar que você é feito de luz e sombra, de força e fraqueza, de beleza e caos. E dizer com coragem: isso tudo sou eu. E o mais impressionante, essa aceitação radical raramente acontece quando estamos cercados de gente. Ela nasce na solidão, cresce no desconforto, floresce no fogo. A cultura atual nos vende a ideia de que dor é sinal de que algo deu errado, que devemos fugir do sofrimento a qualquer custo. Mas a verdade é que, sem dor, não há transformação real. A cura genuína é confusa, crua, intensa. Vem com lágrimas, raiva, silêncios, e às vezes com uma beleza tão pura que só pode nascer no escuro. É isso que o silêncio profundo nos oferece, se permitirmos. Profundidade, presença, tempo real. Na solitude, os ponteiros do relógio parecem desacelerar. A mente para de correr atrás de aprovação externa e começa a notar o que sempre esteve ali. Sua respiração, seus pensamentos, as ondas sutis das suas emoções. Você se dá conta do quanto de ruído você carregava e de como havia se perdido nesse barulho todo. E então, talvez pela primeira vez em muitos anos, você sente o que é estar realmente consigo. Nesse espaço de presença, a cura se torna possível. É ali, no âmago do silêncio, que você começa a perdoar. Não apenas os outros, mas a si mesmo. Começa a liberar as narrativas que te mantiveram preso. Não sou suficiente. Sou demais. Nunca serei amado. Essas vozes aos poucos perdem a força, porque no silêncio, a verdade fala mais alto. E essa verdade diz: você já é inteiro. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo dentro de você começa a se mover. É como se a dor que antes parecia te engolir agora te chamasse para um lugar mais profundo. Não para te destruir, mas para te revelar. As histórias que antes dominavam sua mente. Ninguém nunca vai me entender. Eu sou quebrado demais. Começam a perder o poder quando você para de fugir e encara essas vozes de frente. Ao invés de correr do vazio, você se senta com ele. E nesse encontro você começa a sonhar novamente. Mas não são mais sonhos de conquistas ou status. São sonhos sobre significado. Você começa a perguntar: o que realmente importa para mim? Que tipo de energia eu quero espalhar no mundo? Quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? E nesse processo, sem alarde, você começa a reescrever o roteiro da sua vida. Não com base no que esperam de você, mas no que é verdadeiro para você. A solitude te oferece esse portal, o retorno para casa, para dentro de si. Não se trata de isolamento, mas de uma reconexão com o que é essencial. Um realinhamento entre o que parece certo e o que é de fato verdadeiro. Mas que fique claro, esse tipo de jornada não é fácil e certamente não é popular. É por isso que tantos evitam. Muitos passam uma vida inteira fugindo de si mesmos, se distraindo com barulho, com urgências inventadas, com conexões vazias. Preenchem os dias com compromissos, mas evitam olhar para dentro. O silêncio assusta. A dor que vive logo abaixo da superfície parece demais. Então, anestesiam. Mas existem os outros, os raros, aqueles que não fogem, que em vez disso, se sentam no fogo e deixam que ele queime tudo o que não é verdadeiro. Essas pessoas não são perfeitas, ainda sentem falta, ainda sofrem, mas carregam algo diferente, uma estabilidade que não foi herdada, mas construída. Não fugindo da dor, mas atravessando-a com coragem. Essa é a verdadeira alquimia da solidão. Não um castigo, mas uma lapidação. Um espaço onde tudo que é falso se desfaz e o que é eterno se revela. Quando você passa por esse processo, algo muda para sempre. Você sai do outro lado carregando a sabedoria do fogo, silenciosa, mas impossível de ignorar. Chega então uma fase que ninguém te prepara: o retorno. As pessoas acham que, depois de um tempo de solidão profunda, você simplesmente volta à vida antiga. Como se pudesse retomar as mesmas rotinas,
os mesmos papéis, os mesmos relacionamentos. Mas isso é uma ilusão, porque você mudou. Você já não é mais aquela pessoa, e o mundo, por consequência, também não vai te reconhecer da mesma forma. Agora começa o verdadeiro desafio: integrar essa transformação interior com o mundo exterior. Carl Jung sabia exatamente o peso desse processo. Ele dizia que a individuação, o caminho para se tornar seu eu mais autêntico, não está completa até que você manifeste essa verdade no mundo real. Não adianta ter despertado por dentro, se esse despertar não for vivido. E essa etapa é, muitas vezes, ainda mais exigente do que a solidão, porque agora você precisa dizer não a tudo que não ressoa com o novo você. Precisa lidar com olhares estranhos, críticas sutis e, em alguns casos, rejeição de quem esperava o seu eu antigo. Mas é nesse embate que você fortalece suas raízes. Porque agora, diferente de antes, você sabe quem é e não vai mais se dobrar para caber no que não te serve. Você começa a agir com mais intenção. As palavras que saem da sua boca não são muitas, mas têm peso. Os relacionamentos que escolhe não são para preencher vazios, mas para compartilhar verdade. Os nãos, que antes pareciam difíceis, agora fluem com naturalidade, porque seus limites deixaram de ser barreiras, se tornaram sagrados. Você não se abandona mais em busca de aprovação. Você aprendeu, enfim, a ficar do seu lado. E isso, essa lealdade a si mesmo, muda tudo. Ela não precisa gritar, não precisa provar nada, mas ela é sentida. Quem está ao seu redor percebe, no seu silêncio, na sua presença, na forma como você olha nos olhos sem pressa. E aos poucos, a vida começa a responder. Chegam pessoas diferentes, gente que ressoa com quem você é agora, e não com a máscara que você usava antes. As oportunidades se transformam. As conversas ganham profundidade. Você atrai o que está alinhado com sua essência, não porque força, mas porque você se tornou isso. Mas não se engane. Mesmo nesse novo ciclo, as dificuldades virão. A diferença é que agora você sabe o que fazer com elas. Você não encara mais a dor como um castigo. Você se lembra de quando esteve só, no escuro, e sobreviveu. Você se recorda da força que descobriu ali. Você sabe voltar para si mesmo. E esse é o seu poder. Você aprendeu a fazer de si mesmo um lar. E quando alguém aprende isso, o mundo inteiro muda de cor. Porque o medo da rejeição diminui. O fracasso já não paralisa. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser bênção. Você aprendeu a se ouvir. E talvez o mais bonito dessa nova fase é perceber que agora você carrega algo que os outros precisam: presença. Numa era de distração constante, você se tornou a exceção. Você ouve de verdade. Você oferece espaço. Você pergunta diferente. E sem querer, você se torna um espelho. Um lembrete vivo de que ainda existe vida dentro de cada um. Isso é servir, não pregando o que aprendeu, mas incorporando tudo o que você se tornou. E mesmo quando tudo parece estar bem, você volta para a solidão. Mas não por tristeza. Você retorna por reverência. Porque ela se tornou seu santuário. Um lugar de reencontro, de realinhamento. Porque o caminho da consciência nunca tem fim. Sempre haverá mais para soltar, mais para acolher, mais para descobrir. Mas agora você tem um mapa. Você já atravessou o fogo uma vez. Já ouviu a voz da sua alma no silêncio. E essa memória vive em você, como uma bússola silenciosa apontando sempre para o que importa. Como Jung dizia, sua visão só se tornará clara quando olhar para dentro. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. E você despertou. Não de forma barulhenta ou dramática, mas de um jeito firme, sereno. Como quem sabe o gosto da paz, porque já viveu o caos. Como quem entende o valor do respeito próprio, porque já se perdeu. E agora você caminha diferente.
Não separado do mundo, mas também não consumido por ele. Você leva sua solitude como um amuleto, não como um trauma, mas como uma fonte de sabedoria. Você pertence a si mesmo agora, e isso muda tudo. Porque o verdadeiro presente da solidão não é te afastar da vida, mas te devolver para ela, inteiro, desperto, pronto para viver a sua verdade.